Olá, Apollos! A situação atual no mundo foi realmente determinada há 100 mil anos atrás. Muitas pessoas amantes da paz dizem frequentemente com emoção que o mundo não é realmente pacífico e que a guerra parece nunca ter parado. Na verdade, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os últimos 80 anos foram o período mais pacífico da Terra desde o nascimento da humanidade. A batalha brutal começou há 100 mil anos. Você já notou o fenômeno de que existem muitos tipos de pássaros, muitos tipos de coelhos, muitos tipos de cães e muitos tipos de macacos na natureza. Mas existe apenas um tipo de ser humano, nós. Por que outras espécies na natureza evoluem para uma variedade de subespécies, mas os humanos só têm uma? Por que não há parentes próximos dos humanos na natureza? A resposta é cruel. Os seres humanos já tiveram muitos parentes próximos na natureza, mas na cruel competição pela sobrevivência, todos eles foram mortos por nossos ancestrais. Há 60 milhões de anos nasceram os macacos Gautina, ancestrais dos humanos e ancestrais comuns de todas as espécies na ordem dos primatas. Há 10 milhões de anos, entre os descendentes dos macacos Gautina, a antiga família dos macacos se diferenciou. Há 7 milhões de anos, alguns macacos antigos desenvolveram a capacidade de andar eretos e de fabricar ferramentas simples. Eles se tornaram homens macacos. O aparecimento dos homens macacos abriu oficialmente o ramo dos homínidos dentro da ordem dos primatas. Há 3 milhões de anos, os seres humanos surgiram. De 1 milhão de anos atrás a 100 mil anos atrás, os humanos continuaram a se diferenciar e evoluíram para 14 tipos de humanos, incluindo Homo sapiens, Neandertais, Homo artasanos, Homo floresiensis, homem de Heidelberg, homem de Yuan, homem de Lantian, homem de Davi Rabbit. Todos esses parentes próximos da humanidade criaram esplêndidas civilizações primitivas e deixaram vestígios e evidências de sua existência. A competição entre os descendentes dos macacos Gautina é muito cruel. Há 100 mil anos, o Homo sapiens nasceu no continente africano. O Homo sapiens naquela época tinha quase o mesmo esqueleto e capacidade cerebral que os humanos modernos. Todos os humanos na Terra, são o agora descendentes do Homo sapiens africano. Com a ascensão do Homo sapiens, o homem de Yuan na Ásia, os Neandertais na Europa e outras espécies humanas espalhadas por todo o mundo foram extintas uma após a outra. Os Neandertais já foram os oponentes mais poderosos do Homo sapiens. Eles eram mais fortes que o Homo sapiens, tinham maior capacidade cerebral e se reproduziam mais rápido. Antes de conhecer o Homo sapiens, os Neandertais já haviam evoluído para a Idade da Pedra. Eram capazes de fabricar e usar armas simples de pedra e eram capazes de usar fogo. Esta espécie poderosa governou o continente europeu por muito tempo. 100 mil anos atrás, o Homo sapiens tentou pela primeira vez deixar a África e tomar território para sobreviver no mundo exterior, mas foi derrotado pelos Neandertais e sua primeira tentativa falhou. Há 70 mil anos, o Homo sapiens inventou a linguagem e a religião, formou sua própria estrutura social e possuía a habilidade de lutar em grandes grupos, o que era equivalente a dominar alta tecnologia. O Homo sapiens saiu da África pela primeira vez.
Após cerca de 40 mil anos de luta, os Neandertais foram completamente extintos na Terra. O último Neandertal morreu há 30 mil anos no que hoje é a Espanha. Depois de sair da África, o Homo sapiens se espalhou rapidamente pelo mundo. Originalmente, havia 24 animais grandes, pesando mais de 50 quilos, vivendo no continente australiano. Mas depois que o Homo sapiens chegou à Austrália, 23 espécies foram extintas e apenas os cangurus sobreviveram. Na Idade da Pedra, na Austrália, havia uma espécie chamada Megalania, cujos fósseis esqueléticos tinham até 7 metros de comprimento e pesavam várias toneladas, além de serem do tamanho de um dinossauro. O antigo lagarto monitor sobreviveu ao asteroide que atingiu a Terra, mas foi completamente exterminado pelo Homo sapiens durante a Idade da Pedra. Depois que o Homo sapiens desembarcou nas Américas, as Américas também deram início a uma extinção em massa de espécies. Todo mundo sabe que os humanos causaram alguns danos ecológicos na era industrial, mas comparado aos danos causados pelo Homo sapiens na Idade da Pedra, não é nada. O Homo sapiens é uma espécie extremamente agressiva e pode ser muito cruel até mesmo com seu próprio povo. O número de tribos Homo sapiens que foram exterminadas pelo Homo sapiens é tão numeroso quanto as estrelas no céu. O exemplo mais recente é o Homo sapiens e os índios que vivem na América. Antes de 1600 d.C., os indianos governavam o continente americano. No auge, sua população chegou a 100 milhões, o que era quase o mesmo que a população da China na mesma época. Os índios criaram uma civilização gloriosa, que evoluiu para a Idade do Ferro Fiuda. Mas os colonos que vieram do outro lado do oceano cobiçavam as terras indígenas e acreditavam que não havia necessidade da existência dos índios. O massacre dos índios durou quase 300 anos. Em 300 anos, a população de índios americanos despencou de 100 milhões em seu pico e inúmeras tribos desapareceram no processo. Há uma canção chamada O Último dos Moicanos, que homenageia os índios moicanos que viveram no curso superior do rio Hudson. A partir disso, podemos ver que a competição pela sobrevivência dentro da raça Homo sapiens também é extremamente brutal. A partir da experiência do Homo sapiens, nos últimos 100 mil anos, não é difícil ver que travar uma guerra é tanto um instinto inato do Homo sapiens quanto uma escolha impotente imposta ao Homo sapiens pelo cruel ambiente de vida. Felizmente, nos últimos 80 anos, não ocorreram genocídios e assassinatos em massa no mundo todo. Esta é uma vitória para a civilização humana e o ponto de partida para a humanidade avançar em direção a uma civilização superior. Mas a civilização é frágil, e a ideia primitiva da sobrevivência do mais apto ainda permanece na mente de algumas pessoas. Devemos ser altamente vigilantes sobre isso para evitar que alguns belicistas arrastem a sociedade humana de volta para a luta BRBRA. A terra da qual dependemos para sobreviver ou é realmente segura. Em vez do vasto universo, a civilização humana é realmente muito pequena e frágil. Se a civilização humana deve continuar, toda a humanidade precisa viver em paz, trabalhar em conjunto e trabalhar em conjunto. Esta é a única saída.
Bem-vindo para se inscrever no meu canal. Continuarei compartilhando mais conhecimento aqui. Até a próxima!